falando agora abertamente sobre essa questão de adivinhação, qual é o problema dos adivinhadores? Agora, nós vamos entrar numa questão mais para a gente focar aqui mesmo e entender qual é o problema disso. Qual é o problema quando alguém diz que adivinha o futuro das pessoas? Quando alguém diz que ser capaz de olhar ou pegar no braço ou ler uma mão e dizer, olha, vai acontecer isso, e às vezes até acontecer. Pode não acontecer, mas pode acontecer. Mas qual o problema disso? Mesmo que aconteça. E aí que a gente precisa entender agora. Primeiro ponto importante. A Bíblia diz, queridos, que só Deus conhece o futuro. Não é isso que a palavra de Deus diz? Só Deus conhece o futuro. Só Deus é onisciente. Nós, seres humanos, não somos capazes de conhecer o futuro. Não somos capazes. Nem Satanás é capaz de conhecer o futuro, porque ele não é onisciente. Só Deus é capaz de conhecer o futuro das pessoas. Agora, existe um detalhe, se só Deus é capaz de conhecer o futuro, como alguém que se diz ter um espírito adivinhador, pode dizer que consegue prever o futuro das pessoas ou ler o futuro delas? Alguma coisa está errada aqui, não está? Agora, eu falei que só Deus conhece o futuro das pessoas, mas quero abrir aqui um parênteses. A menos que essa pessoa seja um profeta de Deus. Se a pessoa é um profeta de Deus, está claro que ele é um profeta. A Bíblia diz que aos seus servos profetas, Deus deu a eles a capacidade vinda de Deus de saber, de conhecer também um futuro para uma determinada profecia. Então fique claro aqui, quem conhece o futuro, só Deus conhece o futuro. Nenhum ser humano é capaz de prever o futuro e acontecer exatamente como está acontecendo, como ele disse. Nem o próprio Satanás pode fazer isso. A menos que a pessoa seja um profeta de Deus. Aí, se ele for um profeta de Deus, ele pode prever o futuro. Ele pode lançar ou falar uma profecia. Daniel foi um desses profetas, não foi? Daniel falou sobre o futuro? Falou sobre o futuro. Era de Daniel mesmo? Não. Deus deu a Daniel a profecia. E Daniel pôde então falar sobre o futuro e aconteceu como Daniel falou. Jeremias falou sobre o futuro? Falou sobre o futuro. Mas era de Jeremias? Não. Deus revelou a Jeremias. Então, é só para a gente entendendo como que é isso aqui. Só Deus conhece o futuro, ninguém mais. A não ser os servos de Deus, os profetas de Deus. São os grupos que podem conhecer o futuro. Mas a pergunta ainda prossegue. E como alguém que se diz adivinhador, que lê, adivinha, né? Olha, vai acontecer isso. E se realmente acontece, como é que fica? Queridos, vou dizer uma coisa para vocês. Se só Deus conhece o futuro, se só os profetas de Deus conhecem o futuro porque Deus dá a eles o direito de conhecer, como alguém que não professa o nome de Deus, como alguém que não é profeta de Deus, pode dizer que adivinha o futuro das pessoas? E se essas pessoas realmente adivinharem o futuro das pessoas, como entender isso aqui? E aí eu digo para vocês, queridos, se alguém não é um profeta de Deus, não tem autorização de Deus para ter uma profecia ou lançar uma profecia, falar de uma profecia a respeito de alguém, se essa pessoa não acredita em Deus, uma coisa pode estar acontecendo aqui. Satanás pode estar manipulando aquela pessoa para adivinhar. Não necessariamente adivinhar o futuro das pessoas, porque ninguém sabe o futuro de ninguém. Mas como Satanás pode manipular uma pessoa? Como um demônio, os demônios, né, vindo da parte do inimigo, podem manipular uma pessoa, dando-se a entender de que ela tem o poder de adivinhar o futuro das pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui, só para a gente entender isso aqui. Porque há muitas pessoas hoje, queridos, que estão presos a essas questões também. A gente acha que não é isso, não... mas existem muitas pessoas que estão por aí, vai nos assistir em algum momento, que isso chama muita atenção dela. Por isso que eu decidi falar, e entendo que Deus queria que eu falasse sobre esse tema. Há pessoas que estão aí ligadas e presas a esse tipo de coisa.
Não, eu creio piamente que alguém sabe do meu futuro. Queridos, se alguém está adivinhando o futuro das pessoas e não é profeta de Deus e não está vindo da parte de Deus, só existe uma explicação. Existe uma manipulação por parte do inimigo ou por parte de demônios. E como é isso, Marcos? Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que uma pessoa chegue para algum de nós e diz assim, olha, vou colocar a parte sentimental é o que mais pega, né? As pessoas querem casar, querem encontrar pessoas dos seus sonhos, as pessoas bonitas. Então imagine que alguém diz, olha, fulano, você, o ano que vem, como eu falei do começo, o ano que vem você vai encontrar a pessoa dos seus sonhos. Vai encontrar a mulher dos seus sonhos ou o homem dos seus sonhos. Vamos imaginar que alguém está dizendo isso, tentando adivinhar, falando para a pessoa. Ela não é profeta de Deus, essa adivinhação não vem de Deus. E se o ano que vem essa pessoa realmente encontrar a pessoa, aparecer a pessoa que aquela adivinhadora ou aquele adivinhador falou que ia acontecer. E aí como é que fica? Isso pode acontecer? Pode acontecer. Por que isso acontece? Porque o inimigo pode manipular isso aqui. Eu falei que Satanás não tem o poder de conhecer o futuro, porque só Deus é onisciente. Mas uma vez que o inimigo usa alguém que se diz adivinhador, que não acredita em Deus, não é profeta de Deus, uma vez que o inimigo usa alguém dessa forma, e alguém diz, olha, o ano que vem você vai encontrar alguém. É possível que o inimigo trabalhe na vida de um homem ou de uma mulher para aproximar ele dessa pessoa que ele já está usando alguém para dizer que ela ia encontrar? É possível isso? É possível. É possível. A pessoa pensa, olha, falaram para mim que o ano que vem eu vou encontrar a pessoa dos meus sonhos. Mas aí o inimigo, não sabendo o futuro, mas ele ouviu o que ela disse. Porque aquilo também já era a mensageira dele. Alguém tinha um espírito demoníaco que já trabalhava ali. O próprio inimigo, o próprio demônio já vai trabalhando na vida de quem? Pega um homem ou uma mulher e aproxima daquela pessoa. Isso é possível? É claro que isso é possível. Se alguém predisse que você ia encontrar alguém ano que vem e você encontrou, a pessoa entende, poxa, deu certo, hein? Olha, o fulano de tal do lado adivinhou. É fera. Mas ela não sabe que o inimigo trabalhou para que isso acontecesse. É o inimigo sobre o futuro? Não, ele apenas manipulou para que isso acontecesse. Porque ele não conhece o futuro. Então é exatamente isso que muitas vezes acontece. Porque alguém diz, mas aconteceu comigo. A questão não é que aconteceu. Isso pode acontecer, queridos. Isso pode acontecer. Porque existe um trabalhar do inimigo manipulando a situação nos bastidores. Agora, quando o inimigo manipula, quando as coisas acontecem, isso automaticamente prende a pessoa. Prende ou não prende? Prende. Isso prende a pessoa. Então é preciso a gente tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Porque eu estou falando para vocês aqui, talvez você possa pensar, Marcos, eu acho que isso não tem muito a ver no nosso meio religioso. Eu acho que isso não acontece muito. Talvez no mundo lá fora, onde as pessoas não conheçam a Bíblia. Mas eu quero falar uma coisa para vocês, queridos. Que esse espírito de adivinhação, ela tem invadido o meio religioso, viu? O meio evangélico. Ele tem invadido o meio evangélico. E é por isso que a gente tem que ficar muito atento. Há um espírito de adivinhação invadindo aí as igrejas, né? O meio religioso, que talvez numa roupagem diferente, mas pessoas estão tentando adivinhar o futuro das pessoas dentro das igrejas. Estão tentando adivinhar. E como isso tem acontecido? Provavelmente você já deve ter ouvido, e é normal hoje no meio evangélico, religioso, a expressão seguinte: olha, Deus me revelou que vai acontecer isso e isso com você. Você já ouviu essa expressão aí? Por aí? Eu estava no Facebook recentemente, ou algum tempo atrás, e alguém disse assim, olha, mostrando a foto lá, uma mala cheia de dinheiro, e alguém disse assim, olha, Deus me revelou que o ano que vem você vai ficar bem de vida, ter muito dinheiro. Olha, Deus me revelou. E se Deus não revelou? Que é o que realmente pode estar acontecendo e acontece muito hoje. Queridos, há hoje no meio religioso essa questão dizendo, olha, Deus me revelou isso. Sabe, vai acontecer com você isso aqui porque Deus está me revelando.
Só que isso também nem sempre Deus está revelando, porque a pessoa não é profeta. Você entendeu? A pessoa não é profeta. Então, como é que Deus está revelando? Queridos, quando eu digo que Deus está me revelando uma coisa, sem Deus ter me falado aquilo, isso é mentira. Isso é tão perigoso quanto está sendo usado pelo demônio para ter um espírito de adivinhador. Vocês concordam comigo? Como é que eu posso dizer para mim que Deus está me revelando para falar uma coisa para alguém, se Deus não me falou isso? Isso é muito perigoso, queridos. Isso é um espírito complicado que está aí, ó, tomando conta do meio evangélico e religioso. Não, Deus, eu tenho uma palavra para você. Deus mandou dizer isso para você. Deus me revelou que vai acontecer isso com você. Existe, por exemplo, hoje, no meio religioso, há muitos jovens que estão casando por causa dessas revelações. Estão casando e estão separando. Sabe por quê? Porque pessoas têm usado o nome de Deus para dizer que Deus revelou, e isso é muito comum, muito mais comum do que a gente imagina. Né? Pessoas que se dizem usadas por Deus, chega para um jovem da igreja e diz assim, olha, Deus está me revelando que você tem que casar com a fulana de tal. Ela é a mulher do seu sonho, ele é o rapaz dos seus sonhos. Aí a pessoa vai lá e o quê? Entende que Deus está revelando e casa com a pessoa. Mas Deus não revelou. Deus não falou nada. Isso é um espírito de adivinhação também que está aí tentando, envolvendo o meio religioso? É. E muitos jovens estão se casando, estão se separando, porque confiam em pessoas que dizem que Deus está revelando, e Deus não está revelando coisa nenhuma. A gente sabe o processo quando Deus usa alguém como profeta, como que é. Então é preciso tomar cuidado, queridos, porque essa questão de adivinhação está invadindo as igrejas também. Por exemplo, eu recentemente, algum tempo atrás, teve alguém, né, que dizia assim, alguém estava grávida, né, na verdade. E alguém dentro da igreja veio então com essas revelações, dizendo, e disse para a pessoa que estava grávida, olha, Deus me revelou que o seu filho, o que você vai ter, ela não tinha feito ultrassom, você está grávida e vai ser uma menina. Olha a situação. Olha o espírito de adivinhação que está envolvendo aí as igrejas também. Deus me revelou que você está grávida e vai ser uma menina. Sabe o que aconteceu? A mãe pintou o quarto da criança como se fosse para a menina. Tudo de rosa, bonitinho. Mas quando a criança nasceu, e agora? Sabe o que veio? Um menino. Um menino. Queridos, isso tem acontecido com muita frequência, que vocês não temos nem ideia como isso está acontecendo hoje no meio evangélico. No meio religioso. Há um espírito de adivinhação, pessoas estão usando o nome de Deus para dizer que Deus revelou, sendo que Deus não falou para as pessoas. Porque quando Deus profetiza, quando Deus dá uma profecia, isso vai se cumprir, não vai? E o profeta que fala uma profecia e não acontece, é um falso profeta. É um falso profeta. Então é preciso tomar cuidado com isso? É preciso tomar cuidado. Nós estamos falando aqui de um caso, que eu falo, a questão da adivinhação, onde o inimigo lá fora, quando não é num contexto religioso, a gente, poxa, uma cartomante, um negócio assim, né, pessoa que lê a mão, alguma coisa, a gente pensa, poxa, isso não vai invadir, não está no nosso ambiente. Né? Quem vai procurar essas pessoas geralmente não são pessoas evangélicas. A gente pensa dessa forma. Mas há uma situação delicada acontecendo hoje no meio evangélico. Há muito diz que Deus está revelando, Deus está falando, Deus mandou dizer isso, vai acontecer isso e tal, mas Deus não está falando. Então é preciso tomar cuidado com isso, querido. Porque eu penso, só para a gente terminar, mais uma vez digo, olha a seriedade que é isso aqui, queridos. Olha a seriedade que é isso aqui. Uma vez que eu uso o nome de Deus para dizer que Deus está mandando eu dizer uma coisa para vocês, quando Deus na verdade não disse, isso é grave? Gravíssimo, queridos. Isso é gravíssimo. Além de eu estar desonrando o nome de Deus, eu estou mentindo. É tão perigoso eu usar o nome de Deus dentro de uma igreja para dizer que Deus está revelando sem revelar, como alguém que não conhece nada de Deus e se diz conhecer o futuro das pessoas. É tão grave quanto isso. Porque, afinal de contas, lá fora, quem é o adivinhador está de certa forma, também sendo usado pelo inimigo. Ou sendo manipulado.
porque ninguém conhece o futuro, como eu falei. Mas aqui dentro também, se há uma situação dessa, onde eu uso o nome de Deus para dizer para as pessoas que vai acontecer isso, Deus está mandando dizer isso, e Deus não disse, é tão perigoso quanto lá também. Então, queridos, foi apenas a gente falar sobre esse assunto é importante, creio que Deus quer que a gente também fale sobre isso, para que a gente tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. Eu acho que nós temos certeza que a única regra ou a base mais forte para a gente saber sobre o futuro, sobre o que já está revelado, é o que está escrito na palavra de Deus e nas profecias do Senhor. Essa é a única segurança que nós temos. O que está escrito, está escrito. Se não está escrito, não está escrito. Se Deus não revelou, então não especule. Se Deus não falou, então não fale. Só fale aquilo que Deus realmente revelou. Porque o que passar disso, pode ter certeza que vem do maligno. E, uma vez que a gente se deixa usar pelo inimigo, ele vai cobrar a conta, né? Ele vai cobrar. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de milhares de pessoas, né? Nesse mundo que estão aí, talvez por uma falta de conhecimento da palavra de Deus,